Malformações do crânio da criança. A descoberta e compreensão das malformações cranianas em crianças é um processo que se estende por séculos e continua evoluindo com o tempo. Desde os tempos antigos, foram observadas algumas malformações cranianas, mas muitas vezes eram interpretadas como anomalias misteriosas ou até mesmo como sinais de divindade em algumas culturas. Os registros médicos mais antigos, como os papiros egípcios e textos da Grécia Antiga, mencionam algumas deformidades cranianas. Foi durante o século XIX que surgiram avanços significativos na compreensão das malformações cranianas, especialmente com o desenvolvimento da anatomia patológica e o aumento da dissecação cadavérica. Médicos como Sir William Jenner e Sir Charles Bell contribuíram para o conhecimento das anomalias cranianas. No século XX, teve um avanço da tecnologia médica, como radiografias e, posteriormente, tomografia computadorizada, TC, e ressonância magnética, RM. Tornou-se possível visualizar e diagnosticar malformações cranianas de maneira mais precisa e precoce. Atualmente, as malformações cranianas em crianças são amplamente estudadas e compreendidas, com uma variedade de opções de tratamentos disponíveis, incluindo cirurgia corretiva, terapia de suporte e intervenção precoce. É muito comum que em algumas malformações possam ser diagnosticadas durante o pré-natal da gestante. Entretanto, em alguns casos, apenas depois do nascimento da criança que é possível descobrir o desenvolvimento de alguma anomalia. Algumas crianças podem eventualmente, naquela fase de desenvolvimento, logo depois do nascimento, começarem a desenvolver algumas assimetrias, alguns entortamentos ali da cabeça. A condição mais comum em que a gente observa isso é o que a gente chama de plagiocefalia posicional, aquela famosa cabecinha torta do bebê. Isso acontece muito relacionado com a posição da criança e em algumas doenças associadas, como por exemplo o torcicolo congênito. Nesses casos, é importante a identificação precoce e a mudança, muitas vezes, de hábitos dessa criança. No entanto, existem algumas outras condições que a gente chama de craniosinostoses ou cranioestenoses, em que eu posso ter o fechamento de algumas das suturas, aquela fontanela, a moleirinha do bebê, pode fechar de uma forma mais precoce. E quando ela gruda muito antes da hora, isso pode gerar uma assimetria na formação do crânio da criança. Dependendo de qual das partes dos ossos do crânio grudou antes da hora, por assim dizer, a gente vai ter diversos formatos e diversos tipos diferentes de malformação craniana. O tratamento dessas malformações cranianas vai variar um pouco dependendo do tipo de malformação que a gente tem. No caso daquela plagiocefalia posicional, então aquela relacionada com a posição que o bebê deita e dorme, na maioria das vezes, a simples mudança comportamental, colocar o bebê para dormir com a cabeça para o outro lado, estimular que ele tenha um movimento, ou muitas vezes identificar uma causa ali, por exemplo, o torcicolo congênito, e tratá-la, costuma ser suficiente para resolver. No caso das cranioestenoses, que são muitas vezes estruturais, em que eu tenho o fechamento precoce ali dos ossos da cabecinha da criança, pode ser necessário o tratamento com cirurgia. O mais importante é identificar isso de forma precoce e começar um acompanhamento desde cedo, porque o melhor resultado para essas correções ele vai acontecer numa faixa de tempo relativamente curta, ao longo ali do primeiro ano da criança. Normalmente não é necessário uma cirurgia logo no nascimento ou logo quando a criança está nos primeiros meses, mas se a gente deixar passar muito além de um ano e meio de vida ali, a cirurgia começa a ficar mais difícil, começa a ficar uma capacidade de correção pior e os riscos para a criança também aumentam um pouco mais. Então, essa janela de tempo do tratamento com a cirurgia para corrigir a curvatura do crânio da criança, ela é bastante importante. Como vimos a explicação do médico, existem algumas malformações cranianas que podem acontecer em crianças. A seguir, veremos alguns casos. Craniosinostose. Esta é uma condição em que uma ou mais suturas cranianas se fundem prematuramente, afetando o crescimento normal do crânio e da cabeça. Cranioestenose sagital. Envolve o fechamento prematuro da sutura sagital, resultando em um crânio alongado e estreito, muitas vezes referido como cabeça em forma de barco. Plagiocefalia posicional.
Isso ocorre quando o crânio de um bebê é achatado em alguma área devido à pressão contínua em uma posição particular, geralmente devido a hábitos posturais ou posicionamento durante o sono. Essas são as principais, mas agora vamos entender um pouco mais sobre as causas. Por que ocorre a malformação do crânio da criança? As causas dessa deformação do crânio da criança, elas podem ser uma coisa idiopática, que é o termo médico para dizer quando não há uma causa conhecida de fato, mas elas podem se envolver com algumas síndromes genéticas, por exemplo, algumas malformações, e por conta disso é importante que a gente investigue em toda criança que tem, principalmente essas cranioestenoses mais estruturais, se não existe alguma outra malformação. Seja alguma malformação, por exemplo, de face, na pilificação do corpo, então a quantidade de pelos no corpo da criança, até malformações internas nos órgãos internos, como por exemplo alguma malformação cardíaca, algum outro tipo de dificuldade ali de formação que essa criança possa ter tido. Na maioria das vezes, quando a gente tem essas malformações, o acompanhamento pré-natal adequado já demonstra alguns desses achados, mas nem sempre eles vão ser identificados logo de imediato. Então muitas vezes a deformação, a malformação ao longo do desenvolvimento dessa criança pode ser um sinal de que mais coisas precisam ser investigadas. No caso daquela criança que tem o quadro posicional, a causa é exatamente essa, a posição em que a criança fica. E também é o quadro mais benigno, em que normalmente essa correção vai ser suficiente para melhorar o quadro da criança. Como esse quadro de malformação craniana das crianças, as cranioestenoses de modo geral, são quadros que demandam um tratamento bastante específico e bastante experiência, é importante também que na suspeita de uma cranioestenose, os pais levem essa criança para procurar um especialista na área o quanto antes. Mesmo que não seja necessário o tratamento cirúrgico, muitas vezes o acompanhamento é bastante relevante para essa investigação e pode muitas vezes mitigar alguns problemas futuros. Felizmente, a maioria das crianças que tem essa malformação craniana não tem alterações de desenvolvimento, então o crescimento, o desenvolvimento intelectual costuma ser preservado. Mas mesmo assim, o impacto que esses achados podem ter durante o crescimento e a vida dessa criança são bastante importantes. Então procurar o quanto antes é sempre muito bem recomendado. O prognóstico das malformações cranianas em crianças varia significativamente com base na gravidade, tipo e intervenção precoce. Enquanto algumas condições podem exigir tratamento cirúrgico imediato e acompanhamento de longo prazo, outras podem ser gerenciadas com sucesso com terapias conservadoras. O diagnóstico precoce, pré-natal adequado e o acesso a cuidados médicos especializados desempenham um papel crucial na melhoria do prognóstico e na qualidade de vida das crianças afetadas.